Olá, eu sou a Ana e você está no Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio, ou se esse é a sua primeira vez, né? Se é a sua primeira vez aqui, já curte aqui, né, o nosso programa, classifica com 5 estrelinhas, né? Não sei onde você tá ouvindo. E se tá escutando no YouTube também, se inscreve no nosso canal, já dá um like aqui nesse vídeo e compartilha para todo mundo, porque o assunto de hoje, ele é um assunto de utilidade pública, é um tema muito importante. Galera, antes de eu chamar o membro permanente mais amado do Brasil, vamos justificar a nossa ausência de programa na semana passada. Estamos ainda nos recuperando de uma gripe, viu? Então pedimos desculpa, mas estamos aqui de volta com os melhores programas para você. E para estar aqui comigo hoje, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo todo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado pela acolhida maravilhosa. É sempre uma alegria, um prazer imenso estar aqui com você e com os nossos ouvintes queridos e queridas, que são os melhores que nós temos. Sim. Para eles, eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Isso mesmo, se você está aí no seu carro, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Se você está em casa ou no trabalho, onde estiver, esteja na paz e no bem. É isso mesmo, Ana, estamos recuperando, né, de uma gripe. Você, nosso ouvinte fiel que acompanha, fica pensando, cadê o episódio da semana passada? Estávamos numa situação de recuperação de gripe, mas aí estamos de volta ativa e preparamos um conteúdo de extrema importância para você. Vai te ajudar muito no seu cotidiano. Então fique aqui que é o nosso Educação Financeira para a Vida. E o programa de hoje, então, é sobre economia comportamental. Nós vamos falar sobre o que é o viés da confirmação. Mas antes, né, se você está chegando aqui por agora e quiser entender um pouquinho mais de economia comportamental, que é como nós tomamos algumas decisões econômicas e financeiras e também outras decisões, você pode ouvir outros programas que nós já temos aqui sobre o tema. Nós temos programas aqui sobre aversão à perda, a contabilidade mental, enfim, e outros programas. Falasse dos custos irrecuperáveis, qual mais, Augusto? Efeito enquadramento. Você pode escutar, tá? Esses programas, maratonar, que já tem muito conteúdo para você, tá? Mas basicamente, vamos retomar para os nossos ouvintes rapidamente o que seria um viés, né, comportamental. É uma decisão que a gente toma, que é uma consequência, né, de um atalho mental, vamos dizer assim. Então, às vezes a gente toma algumas decisões de maneira mais automática no nosso dia a dia e usa alguns atalhos para tomar essa decisão. E desses atalhos, a gente tem alguns viés, ou seja, alguns comportamentos que são previamente, a gente pode, digamos assim, saber como eles acontecem. Eles são previsíveis, vieses cognitivos e previsíveis. O que nós poderíamos chamar também de irracionais, né, Ana? Sim, com certeza. Porque diante da vida nós temos muitas decisões que às vezes são simples e às vezes são complexas, mas nem sempre nós somos tão racionais assim, né? A gente toma aproximadamente 35 mil decisões por dia. Então, pensa bem. Se a gente fosse usar a racionalidade toda vez, não ia ter cabeça que aguente, né? Porque a gente não é computador, a gente não ia aguentar gastar tanta energia assim, né? Então, por isso que a gente, às vezes, usa esses vieses para tomar algumas decisões de maneira bem automática. Então, diante de julgamentos rápidos, né? Estamos diante de uma situação que a gente tem que emitir um comportamento ou uma resposta, então, mais automática. Simplificações que nos ajudam e nos facilitam nas escolhas do cotidiano. Então, os vieses, as heurísticas, como nós sempre ressaltamos aqui, não tem nada a ver com questão de é bom e é mal, é ruim, né? Não, são questões do comportamento humano. O que vai dizer se é bom ou se não é bom
é aquilo que está de acordo com a dignidade humana, se favorece a você ter uma vida boa ou não, né? Então é por isso que a gente questiona alguns dos comportamentos e ajuda vocês, né? Quantos comportamentos que a gente tem, que às vezes a gente acha que é correto, objetivo, lógico, mas a gente, às vezes, é como se diz, o cérebro nos prega algumas peças, né? Com certeza. E para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, você pode encontrar, por exemplo, nos livros e nas pesquisas dos cientistas comportamentais, como, por exemplo, o Daniel Kahneman. A gente tem o famoso Rápido e Devagar, tantos outros livros aí, mas nesse livro a gente tem um resumo aí dessa tomada de decisões, que às vezes a gente usa um sistema um pouco mais rápido, automático, e aí acontecem esses vieses, e um sistema um pouco mais lento, mais analítico, mais racional, só que a gente não usa toda a hora, e por isso que existe aí a ciência comportamental, a neurociência, para estudar e ajudar a gente a tomar melhores decisões, tanto individualmente como coletivamente. E hoje nós vamos falar especificamente de um viés, que é o viés da confirmação. Olha, esse viés, entender sobre ele vai te ajudar muito. Sabia, Ana? Olha, campanhas de fake news, mentiras, alguns comportamentos nossos que assemelham aí ao efeito de manada. Tem tudo a ver com esse tal de viés de confirmação. E até mesmo alguns comportamentos aí de consumo, de investimento, o fato da gente cair em alguns golpes, já vamos falar mais sobre isso, né, Augusto? Olha só. Mas vamos explicar primeiro para os nossos ouvintes o que é o viés da confirmação, afinal, né? Gente, esse viés acontece quando as pessoas buscam ou elas avaliam alguma informação que é adequado a algo que elas já pensam, que elas acreditam. Uma ideia pré-concebida, tá? Isso tem a ver com as nossas experiências, né? As nossas vivências, conhecimentos já adquiridos, as nossas referências. Todo mundo, né, tem as suas referências. E aí, o que esse viés nos provoca? Diz que a gente tende a estar mais atento, a estar mais esperto, aquelas informações que já confirmam as crenças, as expectativas que a gente já sabe. É o já sabido. Já sabido. E é um pensamento, portanto, seletivo, gente. Então, a gente tem alguma crença, algo que é muito forte, um valor, um ideal, né? Talvez um sonho que você tem muito arraigado em você. E aí, como você acredita naquilo, aquilo faz parte da sua vida, você vai ignorar ou você vai menosprezar, você vai desvalorizar o que venha a contradizer isso. De primeira, assim, você não vai nem pensar, você vai simplesmente ignorar. Você vai dar mais peso para algo que seja, que vai ao encontro daquilo, né? Do que o que não vai. A partir daí, a gente não vai embasar mais as coisas. É tipo assim, eu acredito que essa garrafinha rosa é a maravilhosa, eu não quero ver as outras, não quero saber de outras. E a partir daí pode, inclusive, a gente alimentar preconceitos, ideias de violência. Então a gente se fecha muito na cultura do individualismo, por exemplo, né? E tantos outros problemas. E aí a gente tem, Augusto e ouvintes, também uma teoria bem legal sobre isso, que é o semáforo emocional. A gente, para ilustrar assim, para os nossos ouvintes entenderem, é como se fosse um semáforo, né, nessa, entre aspas, metáfora ou exemplificação, que quando eu tenho uma informação que ela não vai de encontro com uma coisa que eu acredito, a minha cabeça é como se acendesse o farol vermelho. Então, tipo assim, eu não vou nem dar muita bola pra isso, vou ignorar, vou menosprezar. Agora, se alguém me fala algo que é agradável e que vai fortalecer algo que eu já acredito, aí acende a luzinha verde. Ó, eu adoro o que a pessoa tá me falando, entendeu? E é por aí que segue. Quem nunca, né, diante de alguém no convívio cotidiano, viu? Nossa, parece que essa pessoa tá sempre com um farol vermelho diante de mim, né? Tá sempre fechada. Talvez aquilo que você está falando não seja do agrado dela. E sabia, Ana, que esse viés de confirmação, ele atua em todos os setores da sociedade, seja no debate político, em jogo de futebol, nas decisões judiciais, na ciência, na vida dos professores, na vida dos investidores, né, de negócios.
o viés da confirmação, ele tá sempre atuando, né? Quem nunca, numa conversa com um amigo, falou, nossa, hoje no debate aquele político foi bom. Aí o outro fala, não, o bom foi o outro, né? E era o mesmo debate. Ou diante de um jogo de futebol, né? Então a gente tende a confirmar aquilo que são as nossas crenças já pré-estabelecidas. E além disso, Augusto, hoje, nessa era digital, tecnológica aqui na internet, o que a gente faz além disso? A gente vai procurar depois informações rápidas, não é? Para apoiar, justificar, amparar e ampliar essa crença, essa ideia que eu tenho. Ana, você tocou num assunto crucial, sabe? Que esse viés da confirmação, nesse mundo digital, que a gente chama das bolhas, é uma grande questão, né? Porque muitas vezes a gente se vê, né, vivendo numa grande bolha. E tem essa dificuldade de furar a bolha, porque parece que tudo que eu vejo e vivo nas redes sociais retroalimentam aquilo que eu já acredito. Exatamente. E aí a gente tem essa questão, né? Os algoritmos, eles vão mostrando pra gente as coisas que a gente mais clica, que a gente pesquisa, que a gente procura. E aí dentro desse ambiente da internet, a gente tem muito firme esse viés da confirmação. Vai aparecendo aquilo que a gente quer que apareça. A gente fala assim, não, tem essa pessoa aqui que não gosto do que ela fala, vou excluir ela. É, né? Uma cultura da exclusão, né? Sim, e tem mais uma coisa, Augusto. Esse viés da confirmação também pode ser usado para você criar notícias falsas, porque eu pego, às vezes, uma informação e tiro só a parte que confirma o que eu penso. Olha só. E assim são criados, por exemplo, fake news. Quando você pega uma fala de uma pessoa, você pega uma parte da fala, descaracteriza aquela fala, né, o contexto, e aí você usa aquilo pra afirmar o que você acredita e você espalha pra pessoas que também acreditam naquilo que você acredita. Até chegar alguém e mostrar o contraditório, né? Exatamente. Que acredito que seja um fato interessante aqui para os nossos ouvintes, né? Porque o viés da confirmação nos leva a ignorar, muitas vezes, as evidências que contrariam as nossas crenças e opiniões. Como assim? É um ato irracional. Então, às vezes, também, né, a gente tende a só considerar os aspectos que a gente já está acomodado, assim, acostumado. Então, algumas situações a gente vai no automático, né, utilizando esses atalhos mentais, ao invés de fazer um raciocínio mais complexo. Isso é do nosso cotidiano, gente, não é uma questão de moralidade. Não está falando que isso é bom ou é ruim. É como funciona o nosso comportamento. E aí onde que está a grande questão, Ana? Dentro desse universo que você disse das bolhas, né, das redes sociais. É que não há espaço para o contraditório, para o diferente, né, para aquele que pensa de uma forma distinta da minha. Ou seja, eu nem tenho acesso muitas vezes às evidências que refutam as minhas crenças. Exatamente. E quando você está num ambiente, por exemplo, você está numa sala de uma universidade ou de uma empresa com várias pessoas que pensam determinadas coisas sobre o mesmo assunto, diferentes opiniões. Você vai conversar com essas pessoas, elas estão no mesmo ambiente que você. Mas na internet eu posso me isolar dessas pessoas e me isolar dessas informações e ficar retroalimentando isso, sabe? Acho que isso é um ponto bastante importante. E você falou uma coisa interessante que não tem a ver com moralidade, tem a ver com comportamento, tem a ver com questões biológicas, né? Do funcionamento do nosso cérebro e como a gente foi evoluindo aí como espécie. E também esse viés, Augusto, ele tá relacionado com outros, porque se a gente pegar, por exemplo, isso é muito comum, né, nos vieses comportamentais. Se a gente pegar a aversão à perda, por exemplo, ninguém gosta de perder. Então eu não gosto que chegue alguém e diga pra mim, olha, Ana, isso que você tá pensando, que você tá falando, tá errado. Eu me sinto o quê? Perdendo, né? Eu não quero perder, então vou buscar coisas que me alimentem. A gente tem também a ancoragem. Olha só, eu uso essa informação como algo que eu vou me ancorar para tomar outras decisões. Tá? É verdade. Nesse contexto que a gente está vivendo, né? A gente pode dizer assim, né? Muitas pessoas já estão ancoradas, né? Sim. Tipo assim,
dentro do cenário político. O presidente Bolsonaro é liberal, o presidente eleito Lula é comunista. Então, isso são âncoras. Sim. Porque assim, não se questiona o que é liberal, o que é comunismo. E aí, com essa dificuldade que você trouxe muito bem, Ana, a dificuldade de lidar com a perda, com o erro. Existem pesquisas, né, da neurociência que esses mecanismos de defesa do nosso cérebro, do já sabido, né, a gente evita as dissonâncias cognitivas. Sim. Dissonância, né, é uma palavra da música, então, onde duas tonalidades, então, formam como se fosse um ruído que gera um desconforto no nosso ouvido. Então a gente fica com mal-estar, um estranhamento, fica bravo, fica com raiva, desconforto. Então, você já tentou desmentir alguém de uma fake news? Eu já. Olha, a pessoa fica ali, meu Deus do céu, justamente, né? E é interessante como o nosso cérebro, ele evoluiu para lidar, detectar os conflitos. Então veja a evolução da espécie, né? A evolução, a característica, né, humana de resolução dos conflitos olhando esse viés da confirmação, é como se tivéssemos uma ameaça diante do ser humano e a gente fosse ao encontro dela, e aí vem a fake news, ou seja, essa ameaça era real e era prejudicial a todo o coletivo. Então, nós buscamos o viés da confirmação porque ela nos traz um bem-estar, ajuda a nossa autoestima. Alivia do estresse, né, Augusto? Claro, lidar, né, com as contradições, como você disse, requer tempo, dedicação, esforço, tolerância do desconforto, né? Gastar energia. Envolve gastar energia. Ou seja, mudar as nossas crenças, que a gente brinca, né, limitantes, as nossas expectativas frustradas, requer então todo um esforço, né, de estudo, dedicação, esforço, lidar com o diferente. Então é muito mais fácil ignorar, negar, combater, como se fosse uma ideologia contrária à minha. E, gente, isso envolve uma carga emocional muito forte, né? As dissonâncias cognitivas. Quando a gente é questionado por algo que a gente acredita ser muito verdadeiro. Então, veja bem, acredito que seja muito importante a gente aprender a lidar com isso, com as nossas falsas premissas, lidar com o que é doloroso. Eu lembro que havia um filósofo que dizia assim: pensar dói. Dói mesmo, dói. Se educar dói, né, Augusto? E a gente tem esse gasto de energia e essa saída da zona de conforto quando a gente é contrariado. Mas o natural do ser humano, em todos os sentidos eu falo, se a gente pegar biologicamente, comportamental e até essa questão das emoções do momento que a gente vive, é você seguir. Aí entra outro viés do comportamento de manada. Sim. Porque a internet, principalmente por gerar esse encontro de pessoas que pensam igual, ela vai fechar aquela bolha e você se sente, nossa, tô num grupo, né? E você já tem o medo de perder, nossa, eu me confirmo aqui, né? Veja, nós não estamos falando que isso é ruim e que isso é bom, porque, olha, a coisa mais massa do mundo é a gente poder estar falando com pessoas que também gostam de educação financeira e espiritualidade em todos os lugares do mundo. Isso é positivo. Mas o negativo é quando eu me fecho nisso e não me abro a outras possibilidades. Sim. É aí que tá a grande questão do viés da confirmação. E aí você para de procurar outras informações e toma por base como âncora, aquilo que você já tem como crença pré-estabelecida. E você retroalimenta isso. E isso, Augusto, acontece, por exemplo, no consumo. Se eu gosto muito de uma marca, por exemplo, amo marca X ou produto X, e eu quero te convencer a comprar esse produto, eu não vou mostrar pra você uma avaliação negativa, um vídeo ruim, ou se eu tô muito convencida de que aquele produto é o melhor e eu vejo crítica, análise daquele produto, pode ter certeza que os primeiros vídeos, conteúdos que eu vou ver vai ser uns que falam
positivamente, os que falam bem. Não, esse produto realmente é o melhor, é o the best. E aí, por que existe uma tendência? Ainda mais se a pessoa for importante pra você, entra outro ponto. Se, por exemplo, você, que é meu esposo, me fala, você é uma pessoa que tem uma ligação afetiva comigo. Você é uma pessoa que eu admiro, que pra mim é importante, e ela me fala algo que confirma isso. Aí a tendência de seguir é ainda maior. Isso também pode acontecer nos investimentos. Então, ao invés de eu me questionar o que é importante pra mim, quais são os meus objetivos, não, eu vou, né, na onda de outras pessoas. Ou eu escuto um determinado gerente de um banco que veio falar pra mim, não, o investimento do meu banco é o melhor. Mas será? Sempre vai ser, né? Será? O dele. É bom eu ouvir diferentes opiniões. Então a educação financeira passa por esse processo. E tem um outro ponto muito importante, que o viés da confirmação atua muito forte hoje em dia, que são os golpes. Os golpes financeiros, gente. Os golpes financeiros vêm carregados de muitos vieses. Porque assim, pensa você numa situação de escassez, né? Na economia comportamental, na psicologia econômica, é uma situação em que a pessoa está passando uma dificuldade financeira, que ela não tem renda para subsistência. E ela está endividada, ela está com um problema financeiro. E ela precisa resolver, né? E aí chega alguém e diz o seguinte para ela: fulana, ó, tem aqui um negócio que você vai entrar, é um marketing multinível. A pessoa fala que é, mas não é, né? É mentira. É um esquema de pirâmide no fundo. Ó, você tem que dar tantos, você chama tantas pessoas, você vai ganhar tanto. Rápido, fácil, vai ter a grana que você precisa pra sair desse sufoco que você tá passando. Mas a pessoa pega um empréstimo e entra numa pirâmide. E aí você pensa, nossa, mas como é que pode a pessoa entrou numa pirâmide? É irracional, parece. Mas é por quê? Porque veio alguém e confirmou o que ela esperava. Que ela esperava o quê? Dinheiro fácil, dinheiro rápido, dinheiro alto. Grana rápida, retorno rápido. E também entra a questão do risco baixo. Ele não vai falar, baixo, né, que é um alto risco. Se foi a Anne falou pra pessoa assim, ó, não, a gente vai ter que fazer aqui um orçamento, você vai ter que trabalhar mais, fazer renda extra, negociar a dívida da cara lá no gerente do banco. Não. Mas aí vem o Zé da esquina e fala, não, tem isso aqui, você só pega o dinheiro ali emprestado com a agiota, entra aqui nesse esquema. E aí depois a pessoa fala, como aconteceu isso? Por quê? Uma situação delicada. Aí entra alguém que fala o que você quer. Então, desconfie sempre de alguém que fala o que você quer ouvir. E procure diferentes opiniões. Olha, dentro desse mundo, eu acho que na verdade vale pra tudo, né? Você escutar diferente opinião vai trazer um crescimento pra você. Claro, com certeza. É um encontro de culturas, é um encontro de pensamento, né? Olha, eu lembro muito nas minhas aulas, né? O professor dizia assim, professor de sociologia, tem gente que ama Marx, mas nunca leu Marx. Sim. E tem gente que odeia Marx e nunca leu Marx. Karl Marx, né? Ou seja, o conhecimento para falar com propriedade, ele é necessário. E também dentro desse processo da convivência humana, você falou, né, Ana, dessa questão da dúvida. Da crítica, da capacidade, né, da gente desconfiar. E aí eu me lembrei aqui de um hábito do Mário Sérgio Cortella. Uma vez numa entrevista ele disse assim, olha, de manhã, né, eu acordo, escuto algumas músicas que eu gosto e em um determinado momento eu coloco algumas músicas que eu não gosto. Justamente para causar essa estranheza, né? A gente então vai se habituando com o diferente, né? Com aquele que parece o estranho, né? E falando isso, por que eu trago isso, Ana? Justamente por causa da questão da dúvida. Eu me lembrei do René Descartes, que é o filósofo francês, né? Que viveu ali no século XVI para o XVII. E tantos outros. Nicolau Copérnico, Kepler, Newton, Galileu Galilei. Até o mais recente aqui que eu gosto, o Thomas Kuhn. Essa quebra do paradigma, né? Como que é formulado o saber científico, o método científico
da observação, do questionamento, formular hipóteses, analisar as hipóteses, chegar na conclusão, e depois a ciência vai evoluindo nas quebras dos paradigmas, né? Bem, isso para dizer, existe a sabedoria popular, existe o senso comum, né? Aquele famoso chá antigripe que a gente aprende, ou alguns conhecimentos que são de universo popular, que às vezes não foram testados, verificados de maneira metodológica, analisado, mas que muitas vezes enriquecem, né, o conhecimento científico, a sabedoria popular. Mas o senso comum é a esfera da opinião, que não é de todo mal, assim, falar, isso aí não presta. Não, tem a sua eficácia. E que aos poucos, culturalmente, vai se transformando também, né? Dentro de uma ótica daquilo que favorece a dignidade humana e o que não favorece. Exatamente. O problema, Augusto, está justamente a gente começar a usar esse viés da confirmação, não se abrir ao outro, não se abrir a diferentes saberes. E aí, quando alguém vem tentar ter um diálogo com você, o que você faz? Você agride, você é violento, você se fecha. Então, mesmo que no final você não vá concordar com aquilo, que bom que a gente conseguiu ter um bom diálogo, né? Que bom que a gente conseguiu trocar experiência. Às vezes, em alguma parte você vai concordar, às vezes você vai trocar um conhecimento com uma pessoa. Mas como é que a gente vai trocar se a gente só ficar dentro da nossa bolha, confirmando o que a gente já acredita? Então, assim, o processo de educação financeira, gente, ele é uma quebra de confirmações constante. Um autoquestionamento que passa por um autoconhecimento. Então, o que é realmente importante? Novos conhecimentos, novas técnicas, novas habilidades. São processos. Então, é algo que tem que ser construído, né? E eu acho que a coisa mais importante, Augusto, é a gente saber que esse viés existe. Que a gente... Esse e outros, né? Na tomada de decisão. Pra mim, traz, assim, conforto, por um lado. É bem ambíguo, né? Porque fala, nossa, aquelas atitudes que às vezes eu tomo irracionais, né? Eu me perdoo por isso. E, ao mesmo tempo, vai me ajudando a mudar alguns comportamentos. Porque eu começo a me enxergar. Opa, aqui eu vou cair. Né? E aí você começa a usar a racionalidade pra construir novos comportamentos positivos para reforçar a dignidade humana. E o grande perigo, Ana, diante disso, né, aos nossos ouvintes queridos e queridas, é que a gente não pode negar que existem, então, mecanismos de desinformação, Sim. negacionismo, que alimentam o ódio comum, né, de uma sociedade, que gera esse mal-estar, né? Por exemplo, podemos citar a indústria de fake news. Hoje isso é muito mais do que uma brincadeirinha de criança que faz montagens. Não, existe sistematicamente, né, pessoas que ganham dinheiro por construir fake news, mentiras falsas, né? Igual você falou, os golpes financeiros. Isso é lucrativo. Sim. Então a gente tem que levantar sempre aquela pulguinha atrás da orelha, aquela suspeita, né? E falar, nossa, será que isso é real mesmo? Será que é isso que está acontecendo? E aí, essa indústria, o mais complicado que eu vejo é que essa indústria está evoluindo tanto, Augusto, que assim, a gente vê, por exemplo, nos golpes, estão cada vez mais aprimorados. E também nas informações e na criação de pensamentos, eles usam informações que às vezes são reais. Às vezes, veja, são informações reais. Vamos pegar um dado econômico. Então, eu vou comparar, por exemplo, a inflação com o salário, né? Então, se eu estudo economia ou se eu estudo estatística, por exemplo, eu sei que eu preciso ter um método de tratamento de dados. Eu não posso analisar um dado de uma maneira bruta. Olha só. Eu tenho que analisar, então eu tenho que comparar. Beleza, para eu falar que é inflação, mas eu comparo com o salário. Existe um tratamento existe um método estatístico, né, para que isso aconteça. Agora, eu posso muito bem pegar um gráfico, né, e dizer que um número subiu ou caiu, né? Por exemplo, se eu comparo... Bruto. Eu posso comparar a inflação com o mês passado e ela cair, mas se eu comparar ela em um ano, ela subiu.
Então, esses perigos, a pessoa pega essa informação, às vezes é um dado mesmo, uma informação que todo mundo tem acesso, mas a maneira como é dita é para confirmar uma coisa que a pessoa quer. Olha, né, a gente viu isso sendo usado, por exemplo, com dados como desmatamento e outros, né? Podemos dar alguns exemplos. Então, desconfie. Que é aquela máxima, né? Como mentir com gráficos. Como mentir usando estatística. Tem esse livro é muito bom. Como mentir usando estatísticas. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Porque isso... Aí que você fala, mas por que a pessoa está fazendo isso? Pra perder tempo? Não, pra ganhar dinheiro. É uma indústria. É uma indústria, que gente. Esse recorte na linguagem recortes, teológica, né? São as heresias, né? Ou seja, a ortodoxia é essa tentativa de olhar o todo, né? A heresia é pegar a parte. Sim. E absolutizar, né? Por exemplo, Jesus é Deus e homem. Então, a ortodoxia está na totalidade. Ele é Deus e homem. Então, não é só uma coisa, nem só outra coisa. E também me fez lembrar a frase, né? Deus não existe, né? Sim, Por exemplo, a gente pode dizer, mas está escrito na Bíblia, Deus não existe. Sim, mas se você olhar o versículo inteiro no Salmo, né? Eu não vou me recordar de cabeça. É assim, o insensato diz, Deus não existe. Você pode tirar o Deus. É aí que tá. E isso acontece também com temporalidade, né, Augusto? Você pode pegar uma frase dita há anos atrás, que naquele momento aquilo fazia sentido, e hoje não faz nenhum sentido. Que é o anacronismo, né? Isso também é usado como viés da confirmação. Gente, esse viés dá muito pano pra manga, hein? E é aquilo que a gente diz e discute filosoficamente, ultimamente, da pós-verdade, né? Pós-verdade. Interessante. O historiador Leandro Carnal, numa das suas palestras, e ele diz o seguinte, né? Justamente, acho que uma das suas postagens recentemente, ele diz assim: vimos muitas cenas de pessoas comemorando uma notícia falsa pelas redes. Para entender, temos que pensar na ideia da pós-verdade. A característica atual é que o fato é recebido emocionalmente, o que significa que me agrada. Se me agrada, se me contraria meus valores, eu digo que é falso. Se a informação é o que eu gostaria de ouvir, ela é recebida de forma não crítica e recheada de emoção. Meu desejo supera o meu senso crítico. Faz parte de um vício emotivo que supera o mundo objetivo e real. Assim, no mundo da pós-verdade, médico bom será o que me dá notícias boas, de saúde plena, e site confiável é aquele que diz o que eu quero ouvir. Essa é a essência da chamada pós-verdade. A adesão ao mundo é emocional. Somos crianças viciadas em doce. Aí ele pergunta, vai passar? Então é essa maneira, né, do gosto ou não gosto. Tudo é recebido do ponto de vista emotivo e não com senso crítico aguçado, né? Ana, eu não gosto do que você fala. Não importa se a coisa tem objetividade real, né, no mundo factível. Não, simplesmente não gosto das suas ideias. Então acho que não é uma questão só de gosto ou não gosto. O viés da confirmação, ele então nos provoca para questionar, né, os nossos gostinhos. Exatamente. E eu acho que se a gente olha a história, como você falou, da ciência, enfim, diversas áreas de estudo, eu acho muito legal, falando da economia, que os economistas que pensam diferentes e representam, assim, escolas e correntes de pensamento ou até teorias, às vezes eram muito amigos e profundos admiradores e conhecedores do outro. E parece, em determinado momento, que a gente perdeu isso, sabe? Essa sensação que eu tenho às vezes é tipo assim, gente, vamos conviver, vamos conversar, sabe? Então,
isso é uma riqueza, essa diversidade de conhecimento. O problema é eu embasar em algo que aí não é verdadeiro, né? Que é falso, que eu tirei da minha cabeça. Então eu tenho que saber também aonde buscar informações, né? Tem esse detalhe, porque os números, né? Por exemplo, estatística é um método científico, ele é um método. Então, até hoje, se ele não foi contestado, não foi contestado. Pode ser que alguém já esteja trabalhando numa contestação. A gente pode pegar a própria ciência econômica, né? A economia tinha vários modelos que, na teoria, funcionavam, mas a economia comportamental surgiu para dizer, olha, não é bem assim que funciona. Mas ela excluiu tudo que a economia pensava? Não, gente. E outra, a economia comportamental está embasada, né? Na economia. Nas descobertas da ciência comportamental, né? Na evolutiva. Ou seja, né? Não basta chegar um Copérnico e dizer, né? Do heliocentrismo. Ou seja, né? Olha, a Terra não é mais o centro do universo. E tem gente hoje, século XXI, achando que a Terra é plana. Então a gente vê tantos cientistas que doaram suas vidas, né? Justamente para causas tão nobres, né? Contribuindo para com o progresso da civilização. E aí, de repente, sem base nenhuma, sem referência, a gente vê tanta aberração, né, Ana? A gente tá ainda em pandemia, a vacina é um exemplo, né, gente? Tantos anos e anos vacinando as crianças, o Brasil batia recordes de vacinação, do nada as pessoas não queriam mais levar as crianças a vacinar, eu queria saber de onde era a vacina, sem conhecimento nenhum, sem base nenhuma. Então, assim, o que gera um problema coletivo, social, né? Profundo. Problema de saúde, e é um problema também econômico. Então veja o problema. E aí, brincando, viés da confirmação, né? Trazendo uma piadinha, né, que eu vi esses dias, quando Moisés anunciou os 10 mandamentos e disse, não levantar falso testemunho, alguém do povo disse assim, pronto, agora acabou a liberdade de expressão. Tem isso, né, Augusto, também, que aí levanta um outro debate que a gente um dia pode fazer um podcast só sobre isso, que é a questão das informações falsas, né? E da não regulamentação que existe, às vezes, na circulação disso em determinados meios. E que é uma regulamentação necessária. Só que o problema, e aí também entra em um outro tema, né? É que às vezes a gente tem umas ideias, por exemplo, neoliberalismo, que tudo tem que ser liberado. Então, se você fala em controle de algo, parece que é uma outra ideia infundada. E aí as pessoas, como já estão ancoradas nessas ideias, elas falam, nossa, é isso, é aquilo. Parece um monte de gente gritando de todo lado e a gente fica assim, meu Deus do céu. Inclusive do ponto de vista financeiro, né? E principalmente as informações, né? Falar de controle, regulamentação. É claro, isso tem profundo embasamento na economia, Sim. na doutrina social da igreja, o papel do Estado, né? Valeria a pena mesmo um podcast sobre isso. Vamos fazer. Se vocês querem, a gente já manda mensagem, comenta aí, eu quero esse podcast. E agora o que eu quero saber, Augusto, é da espiritualidade. O que a gente tem de viés na confirmação, o que a gente pode aprender com a espiritualidade? Conta para mim e para o nosso ouvinte, nós estamos curiosos demais. Eu vou iniciar aquilo que disse o Leandro Carnal, né? Mas o Papa Francisco, né, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, ele já alertava a gente, o todo é superior à parte. E ele disse a nós, lá em Assis, no encontro Economia de Francisco, ele disse, a realidade é superior à ideia. Ou seja, cuidado, gente. Às vezes vocês vivem num mundo assim, ele não usou essa expressão alienado, né? Mas do estudo, da pesquisa, dos negócios, mas é importantíssimo o universo do trabalho, o encontro com o outro, o diálogo com o diferente, essa cultura do encontro. E ele tem batido muito nessa tecla. Por vezes o cristão está na internet, nos altos debates das ideias, mas não conhece um pobre, nunca tocou num pobre, nunca visitou um presídio. Assim, o cristão é aquele que está encarnado na realidade. E aí, partindo disso,
dessa encarnação, sobre esse viés da confirmação, refletindo, né, do que trazer aqui no nosso bate-papo, eu me lembrei de Jesus na Galileia, quando ele abriu o livro ali na sinagoga. Então, a primeira assim, atuação pública, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Então, lembremos, né, o evangelho que começa cheio de luzes, cheio de glórias, os anjos cantando, aquela coisa bonita do nascimento de Jesus, né, os pastores cantando, glória a Deus nos altos céus. É um evangelho que dizia, né, meu professor de Sagrada Escritura, professor Boris, começa, nossa, eba, parece que vai dar tudo certo, mas no capítulo 4, né, depois da tentação, quando Jesus é tentado no deserto, ele está pleno do Espírito Santo, e aí ele, pela força do Espírito, vai a Galileia, abre o livro de Isaías, desenrola ali, né, o pergaminho, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todo mundo na sinagoga ficou atento, olhando Jesus. Então ele disse: hoje se cumpriu o que os vossos ouvidos, né, o que acabaste de ouvir nesta passagem, nessa Sagrada Escritura. Bem, todo mundo ali ficou embasbacado, vamos dizer assim, cheio de alegria com as palavras que saíam da boca dele. Mas alguns diziam: escuta, ele não é o filho de José? Ele disse, né, certamente me recitareis o provérbio. Jesus falando: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua pátria. E Jesus disse, mas em seguida ele acrescentou: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem-vindo na sua própria pátria. E logo em seguida as autoridades judaicas, né, ficaram enfurecidas, querendo matar Jesus. Ixi, o forno caiu, gente. Ou seja, ali o pau já começa a pegar, né? Bem, por que eu trouxe essa passagem, né, da missão de Jesus, o ministério público dele na Galileia? Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, falando em viés da confirmação, ele então causa uma dissonância cognitiva, usando a linguagem, né, da psicologia. O povo ali não se agradou muito, alguns das autoridades judaicas. Por quê? Porque se ele é o Messias, o ungido, se o Espírito do Senhor está sobre ele e ele diz que hoje se cumpriu a Escritura, bem, o Evangelho é dos pobres, proclamar a libertação dos presos, a recuperação da vista, né, o cuidado com os cegos, os oprimidos. Nós estávamos diante de uma religião, de uma religiosidade que gerava opressão. Lembremos, né, quando Maria foi levar o par de rolinhas, as pombinhas, é a oferta do pobre. Então, era um momento em que o templo e toda a religiosidade estava a serviço dos ricos para oprimir os pobres, para esfolar os pobres, para humilhar. Lembra que Jesus sempre fala, é o sábado que foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Ou seja, a vida deve estar colocada na centralidade, e principalmente a vida daqueles que estão mais frágeis, os estrangeiros, os pobres, as viúvas. Fazendo isso, Jesus então causa um estranhamento, que aqueles homens não souberam lidar com isso, então quiseram logo eliminar Jesus, matar ele. Então ele não correspondeu com as expectativas, com o viés da confirmação. Ou seja, ele falou que eles não queriam ouvir. Falou que ele não queria ouvir. É claro que aqueles que ansiavam a vinda do Messias, o reino de Deus,
vibravam. Sim. Como diz aqui as escrituras, todo mundo ficou assim, nossa. E alguns começaram a questionar, pô, mas ele não é o filho de José? Então, olha o viés da confirmação atuando aí, né? Ou seja, quando a gente é questionado diante de algo que sai do nosso controle, aí vem a capacidade crítica, da reflexão, da ponderação. E aí, é claro, Jesus é a confirmação, né, usando essa palavrinha, da plenitude da revelação divina. Ou seja, você quer conhecer quem é Deus, o que é o homem? Olha Jesus de Nazaré. Ele é a plenitude do que é o ser humano, do que é Deus. Então, esse viés da confirmação, Ana, muito interessante, nos faz questionar sobre como a gente está vivendo a nossa vida, né? Com certeza, eu acho que, como eu falei antes, saber que isso atua é um dos pontos aí de um processo de educação financeira e também, sei lá, uma educação política, uma educação integral, que é a gente questionar nossos comportamentos, a maneira como que a gente vive, também como a gente se relaciona com as pessoas. Eu acho que isso é bastante importante e faz parte desse processo, né, de mudança e de crescimento, no sentido de desenvolvimento integral, né? A gente não pode fazer um processo de educação financeira se a gente não tiver esse viés aí trabalhando a nosso favor, no sentido de como é que eu tô, o que eu posso mudar, o que não vai confirmar o que eu trago, mas que talvez vai me trazer algo melhor. Sim. Eu acho que é nesse sentido, Augusto, a gente focar aqui, às vezes, a gente vai ouvir, vai aprender uma coisa nova e que vai ser melhor pra nossa vida, do que ficar preso numa coisa que, né... Isso sem falar, enfim, ideias que a gente nem deveria mais ter, que ainda existem hoje no mundo e são muito confirmadas, né? Violência, preconceito e outras coisas, né, gente? Então é um tema bastante importante. Não é à toa que essa área vem crescendo cada vez mais e trabalha transversalmente aí com outras áreas da ciência e também políticas públicas e tantas outras coisas, E né? aí, quando entra o elemento religioso, espiritual, acredito que gera maior confusão na cabeça das pessoas, porque, Deus confirmou, sabe essa expressão, Sim. né? Uma confirmação divina. Gente, a confirmação dentro da esfera do âmbito religioso, ela também sempre parte da perspectiva comunitária, do discernimento, né, comunitário. E você quer conhecer a vontade divina, quer saber o que é confirmação, é se está a serviço da vida. Então, lembremos, né, Jesus é a plenitude da revelação. Ele é a confirmação por excelência da vontade de Deus. Então, falta-nos contato aos evangelhos, ler os evangelhos, conhecer a tradição da igreja, né? O que diz o pensamento social da igreja, a doutrina social da igreja. Falta-nos então essa confirmação, mais do que no âmbito do sentimentalismo, do emocional, um embasamento, né? Diria muito mais do que teológico, mas também bíblico. Então, olhar como que anda a igreja, né? O próprio Papa Francisco, né, que representa a igreja nos dias de hoje, né? O Papa, então, é esse representante atual. Então, né, que vive no mundo de hoje, com tantos problemas e coisas que a gente precisa resolver. Acho que isso tudo é muito importante e sempre tem que ser levado em consideração. E aí, fazendo um trocadilho, né? A confirmação também se associa àquele sacramento, né? Sim. Que nos envia a missão. Verdade. Então, bola pra frente, vamos lá, temos muito trabalho a se fazer, campos de missão na família, na política, na economia, no trabalho, nas realidades na qual nós estamos, né? Então, o critério de confirmação é a vida e a vida digna para todos, principalmente para os mais necessitados. É isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado muito. Compartilha, curte, tá? O beijo especial de hoje vou mandar pro aniversariantes do mês. Ó, uma coisa diferente. Aniversariantes do mês. Um beijo pra vocês, aniversariante em novembro. Fiquem bem, uma boa semana e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.